Já? Saiu do primeiro slide já direto? Ah, vamos muito lá. bem, então. Então, vamos lá. Saber identificar a atenção das pessoas hoje é um desafio para a gente, não é? Vocês não concordam? Tá? Porque a gente precisa atingir essas pessoas, tá? Para que elas nos enxerguem, certo? Então, como que era antigamente? Como é que era antigamente, Thiago? Antigamente, você tinha em várias mídias, você tinha uma atenção focada em uma mídia apenas, você tinha a revista que tinha uma propaganda, não tinha nenhuma interrupção, você tinha a televisão que fazia a sequência da programação um atrás do outro, você tinha uma série de mídias que te entregavam um conteúdo quase que obrigatório do anunciante, né? Isso mesmo. E tinha pouca, como eu posso te dizer, pouca interrupção. E hoje você é bombardeado, e poucas pessoas podiam pagar, ainda tem esse detalhe. Poucas pessoas podiam pagar. Né? Normalmente as grandes empresas, se anunciar num jornal, anunciar numa revista, numa televisão, é muito caro. Então poucas pessoas podiam pagar. Né? E hoje como é que é? Hoje a gente tem as mídias sociais, a gente tem Google, a gente tem uma série de outros pontos que a gente vai navegando, e não só navegando no sentido da internet, do digital, mas também na rua, né? No seu próprio celular, às vezes a coisa ela é tão intrometida no teu processo de vida que dividir a atenção com todos ficou complicado, ficou difícil. Então, chamar a atenção do teu público hoje, do teu paciente hoje, é uma condição muito complicada, muito difícil, porque ele já não quer mais aquele anúncio que é intrometido e que não traz nada para ele. Ele não quer mais isso, ele quer outra coisa. Então, vamos lá. Antigamente, como é que era? A atenção das pessoas era voltada para uma televisão, não é? Era voltada para um rádio. Hoje, quem é que escuta rádio mais? É, só quem está no carro. Né? Justamente. Eu nem escuto mais rádio. Às vezes as pessoas sabe aquela música? Ah, não sei. Não escuto rádio. Mas às vezes tu chega em casa com uma música que eu nunca ouvi falar. Eu não sei de onde tu tira isso. Então... Coloca no comentário aí o que você acha que acontece quando ela chega com uma música diferente. Então, antigamente, a atenção das pessoas era voltada para a televisão, para um rádio, né? Então, a coisa evoluiu muito, muito. E quem aí de vocês conhece alguém que não tem celular? Eu, particularmente, eu não consigo lembrar de alguém que não tenha. Assim, lógico, nosso meio social, com certeza absoluta, tem muita gente que não tem, né? Mas é difícil realmente. Muito difícil. E tem estatística para isso. E eu creio que nenhum de vocês conheça. Creio que não. Gente, ela vai ficar falando pode passar, porque eu que tô com o controle. Não, deixa que eu faço, porque ela tem um problema sério com tecnologia. Então, a atenção hoje das pessoas é voltada praticamente para o celular, tá? Tem pessoas que trabalham na frente da tela de um computador o dia inteiro, tá? Mas sempre tá com o celular do lado, tá? Desvia e pega o celular. Vai para um restaurante, em vez de conversar com o namorado, um exemplo aí, com o marido, né? Ou com um amigo, fica na tela do celular. Tá? As pessoas já não se relacionam, não conversam mais, não é verdade? Só querem saber de estar na tela do celular. Isso mesmo, isso mesmo. Então, você precisa... Você que ainda não se despertou para isso, precisa se despertar para isso, tá? Estar conectado hoje é essencial para você que quer estar no mercado e quer melhorar os seus resultados, tá? Não faz mais sentido algum nós todos não estarmos mais conectados. Não faz sentido algum. Quem não está conectado hoje, eu creio que já praticamente está fora do mercado. Entende? Então, isso é uma chamada de atenção para você que ainda não se atentou a isso. Muito bem. Tá? Muito bem. Vamos lá? Então, não tem mais idade,
né? Seja o vovô e a vovó, seja o seu filho, tá? Seja você mesmo, tá? Conectado. Então, não tem mais desculpa dizer, ai, meu paciente, ele não acessa uma rede social, tá? É muito difícil uma pessoa não acessar uma rede social, tá? Quando ela não sabe fazer, ela pede para o neto fazer, ou ela pede para o filho fazer, entende? Então, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Tá? Então, não tem idade, nem tamanho, nem... Enfim, tá? Então, ponha isso na sua cabeça. Você não pode mais colocar desculpa alguma de não estar mais conectado. Pode passar. Eu gosto muito de, quando a gente fala dessa questão, né, principalmente idosos, que é uma coisa que muita gente contesta quando a gente fala. Eu me lembro que eu dei uma aula em São Paulo exatamente sobre mídias sociais, né? E estava lá uma plateia com vários dentistas que estavam querendo comprar um scanner intraoral. Para quem não sabe, eu sou speaker da Dentsply Sirona. E a coisa que mais o pessoal falava, mas eu trabalho no meio do implante, eu sou implantodontista, eu sou da prótese, meu paciente é idoso, ele não está conectado em rede social. De certa forma, isso pode ser verdade para o teu paciente, né? Mas quando se falava como se absolutamente todos os idosos não têm essa conexão. E eu vou dizer para vocês, eu tenho avós ainda maternos e eles, os dois, eles são conectados em rede social. Eles podem não fazer um uso constante, mas eles são conectados em rede social. A minha avó, ela é muito usuária de Facebook, de WhatsApp. Então, as pessoas estão se comunicando, não é porque a pessoa tem uma idade, não tem idade, as pessoas estão se comunicando de maneira muito assertiva ainda. E eu vou já puxar uma estatística para vocês, no momento oportuno, para dizer qual a porcentagem de pessoas que estão no Facebook, por exemplo, utilizando o Facebook depois dos 60 anos de idade. Vocês vão se surpreender, né, em termos de porcentagem. Pode passar? Pode. Então, vamos lá. Então, a maioria de nós tem duas vidas. A vida que a gente vive, né? E a vida que a gente gostaria de viver. E o que separa as duas? É a nossa resistência de tomar ação. Faz sentido isso para vocês? Né? Então, o que vai separar isso aí? É aquela sua vontade de tomar ação. E foi aí que nós dois conseguimos fazer. Foi tomar ação, tá? Tá aqui para vocês hoje. Na verdade, isso aqui é uma construção de um sonho nosso, tá? De já muito tempo. Mas como a gente tem uma vida muito corrida, a gente tem muito trabalho fora do online, né? Temos as empresas, então não pensem que estar aqui falando para vocês é fácil. Se vocês verem toda a estrutura que a gente monta aqui para passar uma imagem legal para vocês, um som legal para vocês, entende? Não é fácil. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. E é isso que vai diferenciar. Muito bem, muito tá? bem. Então, quando a gente se sente desconfortável, sabe? Quando a gente quer alcançar algo, mas esse alcançar algo, você fica desconfortável, tá? Isso aí é quando você já está saindo da sua zona de conforto. E aí que muitas das vezes as pessoas desistem, porque é desconfortável. Não é? Fica desconfortável. E aí umas desistem e as outras vão para frente. Só para exemplo, eu tô com a cabeça baixa aqui, não é porque eu tô ignorando vocês, não. É para mostrar para vocês uma notícia de 2018, vê bem, 2 anos atrás, dizendo que a terceira idade é o grupo social que cresce mais em redes sociais e já atingiu muito mais do que isso, com certeza, 7,4 milhões de pessoas acima de 60 anos. Então,
tudo bem, a população brasileira é muito maior do que isso, né? Mas proporcionalmente, se a gente for colocar na ponta do lápis, é muita gente. É muita gente. De repente pode ser o seu paciente, né? Justamente. Desculpa a intromissão aí na conversa. Então, tá? Olha, então, olha... Inception. Quando a gente começou o nosso projeto, eu não sei se alguém acompanha a gente desde o início, até os nossos vídeos eram totalmente diferentes, sabe? A gente estava se adaptando. E foi muito desconfortável. A gente brigava, eu e ele. Continuamos brigando. A gente continua brigando por outras coisas, mas assim, não é fácil, gente. Então, eu entendo bem vergonha, sabe? Que é muito difícil para você colocar a sua cara na frente de uma câmera, se expor. Tem gente que não gosta de se expor. Eu já fui assim um dia. Thiago também já foi assim um dia. Tá? Mas hoje nós estamos aqui. A gente dá até um pouco de vergonha, ninguém vai mentir, né? No fundo, todo mundo fica, né? Naquele friozinho na barriga. Isso é natural, isso é normal. Tá? Eu creio que isso não vai passar. E eu acho que nem deve passar, porque isso dá um gás, eu creio que na gente, tá? Para melhorar cada vez mais. Tá bom? Então, começar algo novo, algo diferente, é desafiador para qualquer um de nós, tá? Eu coloquei um exemplo ali daquela mamãe de primeira viagem, tá? Quem aqui não foi uma mãe, não é uma mãe de primeira viagem, tá? E que... Um pai também, né? Um pai, né? E que passou perrengue no início, que foi difícil, porque é um mundo totalmente diferente que você nunca viveu. Tá? Então, é a mesma coisa quando você tem que colocar sua cara na frente das câmeras e aparecer para milhões de pessoas. Colocar o seu posicionamento, falar o que você acha, o que é melhor para você, entende? Então, eu aconselho quem ainda tem esse bloqueio, comece a trabalhar isso, tá? Comece a trabalhar, porque a tendência não é o mundo ir voltar, né? A tendência é evoluir cada vez mais. A mudança na vida da gente, ela incorre num desconforto tão grande que as pessoas, elas, muito além do medo, elas passam a se sabotar. Normalmente, quando a gente está começando do zero, e eu suspeito que pelo menos ali 90% da nossa audiência vai começar do zero para fazer o que a gente vai propor fazer hoje, né? Mas a gente não pode se deixar ser sabotado. Não. A gente tem, acho que uns 2 vídeos falando sobre medo, né? Uhum. Eu falo muito sempre, o medo o medo te desperta algumas coisas dentro do teu cérebro que ativam pontos automáticos de resposta, e você tem 2 opções, ou você se esconde de medo e vai para debaixo enfia a cabeça debaixo da terra, ou você vai para cima, ataca o ratinho no canto da sala, ou ele se entrega à morte, ou ele te ataca e te morde. Então, esse momento de começar é um momento complicado, mas assim, não tem jeito, gente, não tem jeito. As pessoas ganharam, a gente ganhou esse poder, nós ganhamos o poder. Nós ganhamos um poder de divulgar, nós ganhamos um poder de fazer a nossa divulgação gratuitamente. E às vezes pago com um valor muito barato. Não está mais na mão das empresas. Então a gente tem que desenvolver essas características. Justamente. Então, por ser algo diferente, algo desafiador, surgem milhões de desculpas diariamente, tá? E aí eu vou passar essas desculpas aqui, ver se alguma delas não encaixa no que você fala, talvez, no seu dia, tá? Então, aí, por que será que você ainda não está presente nas redes sociais? Ai, Júlia, porque me falta tempo para produzir conteúdo. Não tenho tempo, eu atendo o dia inteiro. Eu chego em casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Depois que eu cuido dos meus filhos, eu vou cuidar de mim. E aí eu tô tão cansada que não dá tempo de produzir nada. Eu durmo no outro dia.
começa tudo novamente, acordar cedo, né? Vai se arrumar, levar as crianças para a escola e vira um ciclo, né? Aí leva as crianças para a escola, da escola vai para o trabalho, depois já tem que buscar a criança na escola, vai almoçar, depois já tem que voltar para o consultório de novo, né? E assim vai, tá? Então, a maioria das pessoas, elas dizem isso, que ainda não estão presentes nas redes sociais, porque não tem tempo de produzir conteúdo. É isso mesmo. Né? E a gente não vai falar ainda como é que pode resolver isso. Não, né? a gente vai falar depois, tá bom? Gente, é porque ela que fez a aula, tá? Não tenho responsabilidade. Eu tô aqui como comentarista, Casa Grande. Então, isso é uma objeção sua. Lembra que a gente falou das objeções do cliente ontem? Então, essa é assim que funciona. Você também tem as suas objeções para fazer algo, né? Então, o medo é uma outra objeção sua, né? Medo do que as pessoas vão falar de você, tá? E isso te impede de postar uma foto sua no consultório, uma foto sua com seu paciente. Você fica com medo. Às vezes não é nem a vergonha, é o medo das críticas. Do julgamento, As pessoas te criticarem, tá? E aí, qual é o meu conselho? Deixa a pessoa te criticar, sabe? Porque sempre vai existir crítica, tá? Vocês não acham que a gente não recebe crítica? Esses vídeos de vocês, entendeu? Então, só que a gente sabe que a gente está ajudando muita gente com o nosso conteúdo. A gente não vai parar de fazer conteúdo para vocês, porque as pessoas que não gostam, no fundo, às vezes ela fala, esse vídeo é legal, mas só para te criticar, para te botar para baixo, para fazer você desistir, né? Ela faz isso, tá? Então, deixa as pessoas falarem, tá? Faz o que você acha que tem que ser feito e pronto, tá bom? É só você olhar para as pessoas que estão tendo resultado agora. Justamente. Né? É mais fácil criticar. Se colocar na posição da outra pessoa, é difícil. Né? E quando você vê uma pessoa que está ali fazendo sua divulgação, com uma casa, um carro, uma vida confortável, e você vira para ela, ou outras pessoas viram para ela, dizem que ela é marqueteira, que ela ganha, que ela não é tão boa. Às vezes você nem conhece a pessoa para criticar, às vezes a pessoa nem conhece para criticar. Né? E como a Júlia falou, a gente começou debaixo de críticas. E, de verdade, eu estou me lixando, porque eu sei que se tiverem 10 pessoas para criticar, com certeza tem 90 que estão aproveitando o nosso conteúdo. Às vezes ali escondidinhas, sem fazer elogio. Às vezes ali elogiando, disseminando a nossa palavra, a palavra que a gente vende, que é o marketing para odontologia, para você ter resultado. Né? E assim como acontece com a gente, com muitos outros produtores de conteúdo, para você dentro do consultório, para você ter a sua autoridade, você também tem que enfrentar esse medo. E entender que vai ter gente sempre para reclamar. É o tal do hater, né? Sempre vai ter gente para reclamar. Justamente. Né? Eu entrei numa live nessa pandemia recente, que era um dentista falando sobre um assunto que não é tão odontológico, e tinha um cara que ficava no chat falando toda hora. Isso não adianta nada. Comigo não deu certo. Isso não vai dar certo. Já tentei isso. E detonando, a pessoa ficou desequilibrada dentro da aula. Quer dizer, aquilo que estava sendo muito agradável para muitas pessoas acabou ficando um pouco oscilado porque a pessoa se deixou levar pelas críticas. Não faça isso. Acredite que você tem uma vontade de fazer as coisas na vida de uma pessoa e mergulha. Mergulha que vai dar certo. Sou eu, né? Sou eu que tenho que passar. Continuando. Muito bem. Tá? Vocês não estão vendo, mas ela está me dando pisão na testa, tá? Uma outra objeção é que a pessoa fala que não tem dinheiro para pagar uma agência, tá, de marketing. Eu não sou contra as agências de marketing, tá? Mas assim, eu já passei por agências, Thiago já passou, tá? As nossas experiências não foram legais. Sabe por quê, gente? Eu acho assim, na rede social, você tem que colocar a sua essência, tá? Você conhece a sua persona, o seu negócio. Justamente, você conhece o seu negócio. Então, quem melhor que você para fazer o seu marketing? Não é verdade? Se você contratar uma agência, talvez ela possa até fazer, se você vai ter que explicar a fundo a sua persona, tá? Essa agência vai ter que entender muito bem e propagar essa ideia. Justamente, só que o que ela não vai ter? A sua essência.
E ainda que ela consiga capturar, ela vai ser muito cara. Né? É Porque a agência, você pagar R$1.000, R$1.200 por mês para uma agência fazer, cara, de verdade, eu acho muito difícil essa agência fazer melhor do que você. Muito difícil. Quando você chegar num patamar acima, que você puder contratar uma agência para pagar R$4.000, R$5.000 por mês, que é possível. Sim. É possível, né? Aí tudo bem. Aí eu acho que se você contratar uma excelente agência, e ainda assim você tem que escolher muito bem, tá cheio de agência que cobra 5.000, que faz o trabalho de agência que cobra 500. E essa questão da agência faz muito sentido de não ter uma agência, de capturar, você fazer, porque você entende sua essência em si, faz muito sentido a partir do momento que você não vai ter nenhum obstáculo na frente. Você vai simplesmente colocar. É seu, você vai lá e faz. Justamente. Então, eu aprendi isso com a minha mãe. Se você não sabe fazer, posso estar errada, tá? Mas isso eu guardei tanto pra mim, que é o seguinte, se você não sabe fazer, você não sabe mandar, sabe? Tem isso. Então, realmente, tem algumas coisas assim que se realmente você não sabe como funciona, como tem que fazer, você não vai saber mandar outra pessoa fazer para você, tá? Então, isso eu guardo muito comigo. Então, eu tento, as coisas que vão me dar resultado, eu tento aprender, tá? E se eu tiver que delegar isso aí, eu delego e vai ser delegado da forma que eu quero, entende? Então, isso aí vai ser uma escolha sua, tá? Mas o que a gente está querendo passar aqui para você é que você não precisa pagar uma agência, porque se você entender tudo que a gente está explicando aqui, se você prestar atenção desde a primeira aula do dia 15 até hoje, é como se fosse uma sequência nossas aulas, entendeu? Uma se conecta com a outra, uma se liga à outra, tá? Então, se você pegar essa sequência, você vai conseguir colocar isso na prática do consultório. Isso vai trazer muito resultado para você. Não tenha dúvida, tá bom? Então, uma outra objeção que você pode ter é o quê? Que é muito tímido, tem medo de se expor, tá? Você pode até não acreditar, mas eu sou muito tímida. Não sou, Thiago? Diz que, né? Sério, gente, sério. Ela diz que ela diz que é tímida, mas na hora de falar, ela não tem problema não. A adrenalina fala mais alto aí. É engraçado isso. Eu sou tímida, assim, eu sou muito uma pessoa, eu sou muito na minha, tá? O Thiago, eu não sei se vocês percebem, o Thiago é o mais falador, tá? Deus mas Deus. Assim, quando é para passar uma informação, alguma coisa aqui, como nós estamos aqui para ensinar vocês, a minha timidez passa, sabe? Eu falo com uma maior tranquilidade aqui para vocês. Assim como vem pessoas, até lá no consultório, que vão, me perguntam as coisas, nossos ex-alunos vêm me perguntar, eu não fico tímida, entende? Tem algumas atitudes assim que não me deixam tímida. Tem as que me deixam e tem as que não me deixam. Aí, mas a gente precisa trabalhar isso. Pode dar uma dica? Dá. É hora de dar dica? Ó, assim, a timidez, eu acho que ela advém muito de falar para o público. Eu estou tentando aqui adivinhar, tá? Porque a gente teria que estudar melhor isso. Mas se você imaginar que você está falando para milhões de pessoas, que você pode estar falando para milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, realmente a timidez vem, né? Esse medo de se expor vem mais rápido. Então, quando você for se comunicar com a sua audiência, seja lá qual for a forma de mídia, cara, tenta entender que você está falando com uma pessoa, porque na prática mesmo, você não fala para 1 milhão de pessoas. Se você assistiu as últimas aulas nossas, eu também quero água, posso? Pode. Se você assistiu as últimas aulas nossas, as outras aulas, você vai ver que a gente vai falar de um paciente ideal. E quando você vai se comunicar com a sua persona, com sua audiência, você tem que se comunicar como se você estivesse falando com essa pessoa ideal, esse paciente ideal. Né? Você não está falando para a galera. Aí, galera, você não está falando para o Joãozinho só, mas você está falando com o Joãozinho. Você está direcionando a sua comunicação para alguém, né?
Então, é como se tivesse você e mais alguém lá do outro lado. E você precisa fazer a imagem. Por isso que é tão importante. Ontem você assistiu uma aula praticamente de persona. E hoje a gente entregou o presente lá no grupo do Telegram, que se você não tiver no grupo do Telegram, entra lá, porque já tem 4 presentes lá. Na verdade tem 3, né? 3, não, 4, porque a gente deu hoje. 2 presentes ontem. Desculpa. Isso, hoje vai ser o 5º. Hoje vai ser o 5º presente. E no 4º presente, a gente lá na matriz da pessoa, a gente pede para que você foto dessa pessoa. A foto do paciente ideal. Ah, mas eu não tenho a foto. Cara, tenta encontrar alguém que é parecido com essa pessoa ideal, esse paciente ideal. É que nem a gente põe aqui, você tá vendo? Aqui é uma persona que diz que é tímida, que tem medo de se expor. E aí eu coloco a foto de uma pessoa que eu acho que se encaixa nisso. E aí você tá falando para ela. E quando você põe a foto, você está personificando, aí facilita, como se você estivesse conversando com essa pessoa, né? Então, acho que o ideal para acabar com a timidez, na verdade, o processo todo gira em torno disso, tá? Mas para acabar a timidez, essa clareza de que você está falando para uma pessoa apenas, como se fosse uma conversa, um bate-papo, a gente está aqui desse jeito. Olha, no início, vê os vídeos da gente no início. Parecia robô, parecia doido. E aí a gente entendeu que, pô, cara, não é assim, vamos conversar com o cara, vamos conversar. A gente tem um script quando vem fazer aula assim, mas é para ser um bate-papo, né? Essa aula, por exemplo, é uma aula, então a gente precisa entregar um material gráfico para você ter conexões mentais e tudo mais. Mas às vezes você fazer um vídeo com um paciente, basta você, o seu celular, imaginando que você está falando com o seu paciente ideal. Aí fica fácil, a timidez ela cai por terra. Isso aí. Para de pisar no meu pé. E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos do que a gente não deve fazer e do que a gente deve fazer, tá? A gente quer deixar isso muito fincado em vocês, deixar bem claro. Por que a gente diz isso, tá? Porque a gente estuda muito isso. Então, e a gente quer passar para vocês o que dá resultado para a gente, tá bom? E outra, o que a gente vai mostrar daqui para frente não é para criticar quem fez. Sim. É para mostrar para você que existem formas de fazer que são mais eficientes, tá? E não é porque a gente vai mostrar imagens estáticas também que não existe também vídeos, comunicações que são errôneas ou corretas. Exatamente. Então não interprete só que você, quando a gente passar as imagens agora daqui para frente, que você só tem que fazer imagem. Não, você vai fazer no vídeo, mas tem que fazer sentido também. Né? Então vamos lá. Eu fui lá no Instagram aleatoriamente, tá? E aí eu fui pegando mais imagens assim que eu fui vendo que não fazia muito sentido, tá bom? De que forma, por exemplo? Eu entrei lá no Instagram das pessoas e vi para que ela estava direcionando o marketing dela, tá? E eu caí nessa foto aqui. O Instagram da pessoa é uma foto para vender para clientes. A pessoa não é professora, pelo menos era o que dava para se ver no Instagram dela. Não era professora, não ensinava nada. Era para atração de pacientes. Tá? Então, se ponha no lugar do paciente. E se você olhasse essa foto aí, que está aparecendo para vocês, o que vocês sentiriam? Tá? Se essa foto aparecesse para vocês, eu nem sei. Deixa eu ver. Assim, se fosse um professor, tá? Quisesse estar mostrando algo, poderia estar fazendo sentido. Agora, para atrair paciente, não. Porque o paciente vai olhar ali, meu Deus, ficou um buraco vai ficar um buraco na minha boca. Isso aí assusta. Assusta. Uma pessoa que é leiga, ela assusta. Entende? Tá? Se eu não fosse dentista, isso eu sendo dentista já me assusta. Imagine não sendo, tá bom? Uma outra foto que é comum a gente ver nas redes sociais é a pessoa aplicando toxina, sei lá o que, né? Outro produto, pode ser.
mostrando a agulha entrando na pele da pessoa. É só o fato de aparecer uma seringa com uma agulha já é o suficiente para o cara já querer passar lá na timeline o mais rápido possível. Ai, mas Júlia, eu trabalho com harmonização, eu preciso mostrar o que eu faço. Tá, mas você não precisa mostrar desse jeito, porque quando eu sempre faço, né, tratamento facial, que eu tenho que levar agulha. Quando eu vejo, ai meu Deus, eu já fico ansiosa, vou ter que levar agulha. Imagine um paciente vendo uma agulha. E os pacientes que têm pavor de agulha? Então, uma postagem assim, eu creio que não vai atrair o seu paciente, tá? Outra, tá? Fazendo cirurgia, mostrando uma cirurgia, tá? Se você quiser mostrar, às vezes a gente quer mostrar, e eu sei fazer isso, quer mostrar para as pessoas que você é capaz de fazer, tá? Põe lá no Stories rápido, aí os seus colegas dentistas vão ver, tá? Então, se você quer mostrar para as pessoas que você sabe fazer, enfim, o sangue, tudo, que eu acho que não deve fazer, mas se você quiser fazer, você faz, como se estivesse mostrando para os seus colegas, tá? Enfim. Mas não ponha no seu feed. Sabe por quê? Porque eu acho que não vai fazer muito sentido para o que você quer oferecer para o seu paciente. Eu Entende? costumo dizer sempre o seguinte: rede social é para relacionamento. Não confunda a rede social com outdoor. Você pode conseguir converter paciente fazendo ele de outdoor? Beleza, pode. Se você já viu vídeos nossos aí nos nossos canais, você vai lembrar de uma coisa que eu chamo de funil de vendas. E funil de vendas, pensando num funil de vendas, as redes sociais estão lá do início, do topo do funil, talvez para o meio. Dificilmente você vai conseguir converter paciente para dentro do consultório com rede social. Então, aí o que você faz? Você faz o primeiro contato, ou o contato intermediário que ele tem com uma técnica, com o próprio problema que ele tem, ser o mais dolorido possível. E faz ele praticamente, eu não quero resolver esse problema. Não quero porque vai sair sangue, porque vai quebrar uma raiz, porque vai fazer um buraco na minha boca. Né? Aí você começa o relacionamento dizendo para ele o seguinte: cara, é dolorido, pode sangrar, vai sangrar, eu vou ter que enfiar uma agulha na tua cara. É assim que você começa. Né? Ao ponto que você poderia ir lá na rede social, no Facebook, no Instagram, seja lá qual for a rede social que você está agindo diretamente, aumentar a consciência, o grau de consciência da necessidade que ele tem de realizar um procedimento ou resolver um problema que ele tem, que às vezes ele nem tem consciência ainda que tem. Eu falo muito assim, tem muito paciente que tem, às vezes, um apinhamento pequeno na região inferior que não se incomoda. E tem paciente que mexeu um dente e se incomoda. Então, qual que é o seu papel? Esse cara que mexeu o dente e incomoda, você acelerar o processo para ele logo fazer o atendimento com você, porque ele tem um grau de consciência altíssimo e ele se incomoda, talvez já esteja ali no meio do funil. E o cara que não tem, que tem um pouco de apinhamento só e não se incomoda, desde que seja relevante, você não engane seu paciente, né? Você dizer para ele, esse apinhamento pode te levar para um problema maior na frente. Lógico, sem botar medo, sem desesperar o cara. Não precisa fazer isso. Mas dar a consciência que um apinhamento pode gerar, e pode piorar, e pode gerar um problema maior na frente. Né? E você passa a se relacionar com o cara. Você não simplesmente diz, agende aqui. Né? Precisa de distração? Agende aqui. A gente falou sobre isso ontem na aula. Quem estava na aula, eu falei sobre isso ontem. Volta lá que eu quero falar um pouquinho daquela postagem. Essa postagem foi a que mais me chocou hoje, eu buscando aparecer essa postagem. Eu não quis nem colocar o dizer, mas eu vou falar para vocês mais ou menos o que estava escrito, tá? Só a foto, se já não bastasse só a foto, né? Porque para mim é assustador ver um alicate no dente, não é verdade? Então, no dizer lá, ela dizia assim, aqui tem extração sim, sabe? Tipo, assustando cada vez mais o paciente. Então, não é tipo de postagem para você postar
para atrair paciente. Você vai estar fazendo o contrário, tá? O paciente vai olhar ali, vai te passar, não vai nem querer olhar o teu nome, tá bom? Então, você tem que fazer postagens atrativas, conteúdos que ajudem a sua persona, tá? Que você vai contribuir algo para eles. Tem que fazer sentido para ele, tá? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu botar o nome da série. Então, ontem eu dei um exemplo, eu acho que eu dei até esse exemplo aí também, tá? Mas, assim, eu coloquei esse porque é um genérico praticamente de todas as personas. Todo mundo é resistente ao fio dental, tá? Então, esse texto aí foi uma forma que eu quis atingir a pessoa, que eu tenho que explicar para ela que ela precisa utilizar o fio dental, que não só a escovação vai limpar o fio dental, é essencial para livrar ela de cárie, do mau hálito, do sangramento, tá? Isso pode parecer bobagem para a gente, que é dentista. Não fica muito repetitivo eu falar que ela tem que passar. Não, porque o nosso paciente, ele é leigo e não entende. Não tem paciente que vai com você e fala assim, às vezes tu cansa de falar que ele tem que passar o fio dental e ele não passa o fio dental e ele ainda fala assim, doutora, começou a sangrar na hora que eu passei o fio dental, eu parei de passar, tá? Então, aí que você tem a certeza maior de que esse paciente, ele precisa de orientação. Então, você fazendo uma postagem dessa, ajudando ele vai, nossa, essa dentista, cara, ela tocou em mim, fez todo sentido isso para mim. E aí é que vai fazer ele te acompanhar, te seguir, te curtir, entende? Até chegar ao ponto dele, não, é ela que eu vou escolher para tratar dos meus dentes. E nesse caso, isso é uma postagem de início de funil. Lá no início. É um aumento de consciência, né? E vou lembrar uma coisa muito séria para vocês aqui. Você está falando para a sua audiência. Você não está tentando capturar paciente através de um conteúdo de fio dental. Não. Você vai mostrar para ele que o fio dental gera a saúde X, o jeito Y de resolver um problema de saúde. Mas, se você não passar o fio dental, e se você não passar o fio dental, você vai ter um problema YX. Então, você está aumentando o grau de consciência dele para que ele dê um próximo passo no conteúdo. E lembrando, rede social é para relacionamento. Dificilmente o cara vai lá, eu vou procurar um dentista aqui no Instagram. Dentistas em Belém. No Instagram não tem nem algoritmo para buscar desse jeito. Né? Normalmente o paciente faz isso no Google, né? Ou no Bing, seja lá qual for o buscador que você usa. Então, quando o paciente já começou um relacionamento com você, ou tem um relacionamento com outra pessoa que você conhece, que é seu paciente, né? Esse conteúdo vai ser muito relevante para ele, né? Muita gente faz esse tipo de postagem já, sem a consciência de que está no topo de funil. Sem dizer, olha, vou tentar ler uma parte aqui, ó. Se você não tem feito o fio dental, é necessário que você mude o seu comportamento e entenda a importância de usar o seu kit de higiene bucal. No seu kit de higiene bucal. Kit de higiene bucal. Deixou um fio solto aí. Para depois explorar isso lá na frente. Né? Que kit é esse? Se livrar de cárie, se livrar de sangramento gengival. Introduzir um outro assunto de aprofundamento de informação. Cárie, sangramento gengival, mau hálito. Né? Então, peraí, a doutora Júlia, então, ela trabalha com isso também. Né? Tudo bem, cárie, isso tudo também qualquer dentista trabalha. Mas já é um ponto de conexão para você puxar outro conteúdo. Né? Talvez ainda num grau de consciência, nível de consciência no topo do funil, mas que vai aprofundando a experiência e o relacionamento com ele. Né? Então, isso é importante, é interessante a gente falar. Agora, a gente está falando de conteúdo. E a gente vem com um presente agora para você, que é o presente da aula de hoje, que é o que a gente chama de tempestade de conteúdo. Porque muitos daqui de vocês podem dar toda a desculpa que a Júlia falou aqui, mas eu digo o seguinte, a principal é o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou falar, Thiago. Com certeza absoluta, se você não tem clareza do que é um funil de venda,
não tem clareza do que é uma persona, não tem clareza do que você precisa fazer para as pessoas que você toca ou deveria tocar, você realmente não vai saber qual é o conteúdo. E a gente traz então esse presente que é o que a gente chama de tempestade de conteúdo, que é um gerador de conteúdos, na verdade, no qual você vai basear toda a experiência focada na persona que você escolheu, né? E a gente vai explicar isso lá no canal do Telegram, tá? Eu vou explicar. Eu vou subir o PDF, daqui a pouco sobe o PDF para vocês. E eu vou explicar direitinho. Mas basicamente você vai listar 10 dores, 10 sonhos e 10 objeções desse paciente e responder para cada uma dor o que ela causa, por que ela resolve, ele tem que resolver, por que o paciente tem que resolver e como ele vai resolver isso de duas formas. No final desse processo todo você vai ter 1 ano de conteúdo ininterrupto para colocar nas suas redes sociais, independente de que rede social que você tiver. Gente, se você fizer vídeo e imagem, no caso. Todos os dias, um ano de postagem todos os dias, sem parar. Postagem todos os dias. Tá. Imagine seu feed daqui a 1 ano com 360 conteúdos. Será que esse paciente vai se sensibilizar pelo que você faz? Eu aposto para você que sim. Com certeza. Entendeu? Eu aposto para você que sim. E acho que uma última mensagem da aula de hoje, né, é a seguinte. Vamos botar aqui nossa carinha melhor, né? Nossa melhor cara. Aí, beleza. A última mensagem da aula de hoje é a seguinte. Se você perceber, lá na timeline do Outliers, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, tem uma variedade enorme de informação, de conteúdo. Nada daquilo que está lá não foi pensado. Vou tentar reformular isso. Tudo que está lá foi devidamente pensado para cada etapa de funil, que é a persona, nossa persona, né, o nosso avatar ideal, que no caso é você que está assistindo a gente aqui, iria pensar isso para fazer sentido, para, entre aspas, chegar no final de todo o processo, a gente conseguir converter alguma coisa com o nosso cliente, né? Você não deve fazer de qualquer maneira. Quando você fizer essa ferramenta de tempestade de conteúdo, pense que cada um desses que a gente mostrou para vocês, o que, o porquê e o que resolve, e o como resolve, está em uma etapa de funil. Está num processo de trazer o cara num grau de consciência tão grande que ele chega ao ponto de dizer assim, opa, peraí, agora que eu descobri que eu tinha um problema, agora que eu sei o que é esse problema, agora que eu sei quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema e que eu sei o profissional que resolve esse problema, agora é a hora de apertar a gente aqui, né? Esse é o momento de apertar, depois que você criou um grau de consciência enorme. Ao passo, quando você começa a mostrar, como a Júlia colocou aqui, coisas que não são de interesse dele, você provavelmente não vai conseguir converter ele, provavelmente você não vai conseguir conduzir ele até esse processo de apertar o botão da gente aqui. Não se engane, ele vai apertar, se o paciente apertar o botão de agende aqui na primeira experiência que ele teve com o teu conteúdo, ele vai fazer uma coisa, ele vai ligar para o teu telefone e vai perguntar quanto que é o teu preço. E aí, é aí que a odontologia se desvaloriza, porque o paciente não tem consciência do quanto que é importante ele fazer aquilo com você ou com qualquer outro profissional. Esse é o grande segredo. Conduzir o paciente a uma condição de dizer para ele assim, cara, tudo isso que eu te falei aqui tem um preço, esse preço é esse que eu tenho para te dar, se você quiser, você continua falando comigo. Né? E ao final do processo vai ficar apenas aqueles caras que realmente podem pagar pelo que você oferece. Ou que estão 100% sensibilizados pelo que você oferece. E às vezes vão até fazer financiamento para fazer aquilo com você. Né? Então, isso que a gente passou hoje aqui é exatamente para mostrar que quando você faz um marketing fora de ordem, sem propósito, não direcionado, vira um anti-marketing. Porque você vai atrair pessoas erradas, você vai tratar pessoas erradas, que não vai, às vezes não está nem... Você vai ter a grana, mas não tem nada a ver com aquilo que você quer promover, e no final das contas, ele vai talvez sair falando mal de você,
e vai promover o anti-marketing ainda mais. E aí, você talvez vai falar mal da odontologia, você talvez vai falar mal do marketing digital, que o Instagram, que o Facebook não dá resultado, que o paciente não te valoriza. E aí a tua condição de dentista amante da profissão vai por baixo, vai para baixo, porque você vai desacreditar de tudo. É isso. Eu acho que essa é a última mensagem. Não sei se você tem uma outra eu tenho mensagem. uma dica aí, talvez eles fiquem com essa dúvida na hora de colocar em prática lá o conteúdo, né? Eu falo isso porque eu também tinha essa dúvida, tá? Quem trabalha assim, que faz vários procedimentos, tá? Trabalha com clínica geral, que faz tratamento de canal, que faz harmonização, que faz dentística, que faz implante, enfim, faz tudo, tá? O que a gente aconselha você a fazer, tá? Escolha 2, 3 procedimentos para falar, sabe? Porque senão fica uma mistura de conteúdo assim que embanana a cabeça de quem está lendo, tá? Ou então, escolha aquele que você é expert naquilo, sabe? Que você entrega melhor, tá? E fale sobre aquele conteúdo. Só fazer um adendo. Uhum. Quando você escolheu o seu paciente ideal, você fez a escolha baseada naquilo que você entrega melhor, Sim. Exatamente para aumentar o seu potencial. Então faz sentido isso que a gente está falando, porque o conteúdo que você vai vender é exatamente aquilo que você é foda. Procura vender aquilo que você... Vender não gosto nem de usar esse termo numa condição como essa. Mas procura produzir um conteúdo que você seja foda. Não é só porque você vai falar, é porque quando tu for entregar no resultado final lá pro paciente, ele vai dizer, porra, é foda mesmo. Aí o que vai acontecer, tá? Quando você atrair esse paciente, não que você não vai vender, você vai vender para ele o resto que você faz, sabe? Deu para entender? E aí, quando ele chegar lá no seu consultório, você vai avaliar ele, tá? E se você faz clínica e ele vai ser... Provavelmente ele vai precisar, antes de fazer um tratamento mais especializado, você vai vender tudo para ele, entende? Você vai entregar tudo para ele. Mas na hora de produzir o conteúdo, para deixar o seu feed bonitinho, organizado, sabe? Que faça sentido, você precisa colocar essas situações aqui que a gente falou para você em prática, tá? Não misturar, tentar escolher o que você faz melhor e falar sobre aquele assunto. Se você quiser mostrar coisas que você faz, coloque nos stories. Não tem lá os destaques? Ponha lá nos destaques o que você faz também, entendeu? Você pode colocar lá, ponha nos stories e aí salva para o destaque e fica lá, porque os pacientes eles vão lá correndo. Tá muito interessado, vai ficar navegando no teu vai perfil. Ficar vendo lá, olha, a doutora também faz isso, assado, sabe? Então, é isso, gente, tá bom? Para deixar o feed bem legal, bem atrativo, porque o visual também chama, tá? Tentem fazer fotos bem apresentável para o paciente, tá? Dependendo de qual for a persona que você quer atrair, tá? Você vai atrair pessoas que vão se identificar com você, tá? Então, dependendo da sua persona, você vai ter que se comportar que nem ela, para você ter uma conexão com ela e conseguir atrair ela, tá bom? Então, era isso. Então, as pessoas que estão no nosso canal do Telegram vão ter essas dicas nossas lá, mais aprofundadas, tá? A explicação A explicação lá do conteúdo, como é que vocês vão fazer, tá? E agora, gente, chega de desculpa. Eu não tenho mais desculpa de, eu não sei o que postar, eu não vou postar, tá? Não vai ter mais desculpa, porque conteúdo aqui não vai faltar. E se você já posta e não tem vergonha e não tem essa desculpa, repensa se de repente você não está fazendo do jeito errado e atraindo o paciente da maneira equivocada e sem ter a consciência de quem você quer atingir de fato, tá bom? Então, era isso. É isso, gente. Esperamos você na aula de amanhã, aula 5. Daqui a pouco a gente vai dizer para você lá no Instagram, no nosso grupo do Telegram, canal do Telegram, qual o assunto. E
Até amanhã. Até amanhã.